Dr. Jonas, a AIDS é causada por um vírus? Não, não é. E por que não? Primeiro, porque a história de como o vírus chegou aos Estados Unidos e as variantes dessa história simplesmente não tem lógica. Como assim? A história da AIDS começou em 1981 com casos de pessoas apresentando quadros de pneumocistose e sarcoma de Kaposi. Os pacientes eram todos homossexuais masculinos e cada um era de um estado diferente do outro. Estavam envolvidos com drogas à base de óxido nítrico, chamado poppers, e nenhum teve contato com o outro em momento algum. A pergunta é: como essas pessoas foram infectadas? O Centro de Controle de Doenças dizia que esses pacientes estavam infectados com um vírus desconhecido, causando forte supressão do seu sistema imunológico, deixando-as completamente debilitadas, a ponto de entrar em óbito. Aí então entramos em várias teorias sem sentido. Alguns cientistas começaram a dizer um monte de histórias. Dizia um: essa doença veio da África, e africanos infectados vieram para os Estados Unidos mantendo relação com gays. Dizia outro: um vírus de macaco, de alguma forma, entrou no organismo humano e sofreu mutação, transformando-se em terrível vírus destruidor de células. Dizia ainda que o suposto vírus de macaco era muito parecido ao que foi encontrado em seres humanos. A outra história dizia que os africanos se alimentavam com a carne de macacos portadores do vírus. Tem mais uma teoria. Americanos que foram caçar na África teriam se contaminado com o sangue de macacos infectados. Ora, esse vírus é um organismo que precisa de oxigênio para sobreviver, como os seres humanos. Então eu faço uma pergunta: se uma grande quantidade desse sangue contaminado cair ao chão, o que vai acontecer com o vírus que está contido nesse sangue? É lógico que vai morrer muito rápido pela falta de oxigênio, ou seja, o sangue vai se tornar novamente puro. Você entende aonde eu quero chegar? Isso tudo quer dizer que o Centro de Controle de Doenças americano, que propagou que a morte daqueles homossexuais fora causada por um vírus, não tinha nenhum embasamento científico. Logo apareceu um cientista oportunista dizendo ter encontrado vírus que estavam causando aquelas mortes. Fez isso para conquistar fama e aparecer na mídia. E então começou essa infâmia mentirosa. Mas qual foi o fator importante para a morte desses homossexuais? Bem, todos os pacientes que morreram estavam com quadros bem claros de forte oxidação celular por química. O senhor está querendo dizer que essas pessoas estão envenenadas? Exatamente. O estilo de vida dessas pessoas, muitas noites sem dormir, péssima alimentação, vida promíscua, permitiram que elas chegassem ao estado em que chegaram. Mas o fator determinante que causou a forte imunossupressão apresentada por esses pacientes foi justamente o uso de poppers, que é uma droga à base de nitrito de amila, que provoca uma forte oxidação celular, impedindo assim a respiração das células, causando finalmente sarcoma de Kaposi, ou câncer, se preferir. Então quer dizer que um erro científico de pesquisadores americanos trouxe toda essa confusão à tona? Sim, e com o apoio do governo do presidente Ronald Reagan. Porque sem esse apoio, dificilmente se deu teoria de que a AIDS é causada por um vírus sobreviveria. Mas a AIDS existe? Sim. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para a senhora a respeito da pesquisa sobre a AIDS que a senhora vem desenvolvendo, que essas pesquisas mostram um outro lado da tese atual da AIDS, é isso? Sim, é isso mesmo. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para a senhora, mas antes eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua formação.
Perfeitamente. Eu sou formada em ciências biológicas, né? Em biologia. E depois eu me especializei na área de imunologia, que é a área que eu atuo atualmente. Como a senhora começou a pesquisa sobre a AIDS? Na verdade, a AIDS também pertence à minha área, que é a imunologia. Eu passei a pesquisar mais profundamente quando eu estava lendo livros de literatura científica. E então percebi várias contrariedades envolvendo áreas da biologia, áreas médicas propriamente ditas, coisas seguras e lógicas que estavam sendo usadas há quase 100 anos, estava entrando em choque com o material que eu estava lendo. No começo eu fiquei um pouco perplexa porque vários cientistas de renomes estavam nesse livro, e então eu li muitas coisas, busquei dados e mais dados, fiz muitas pesquisas em laboratórios, e então descobri coisas sérias, graves, sobre a tese AIDS-HIV, a começar pelos graves erros de diagnósticos. A senhora poderia falar um pouco sobre o teste ELISA e o Western blot? Sim, os testes apresentam falhas graves no que diz respeito à precisão e confiabilidade. O teste ELISA e o Western blot, eles trabalham com os mesmos antígenos. Quando se faz o teste no ELISA, logo após o resultado, pede-se uma confirmação da infecção no Western blot, o que significa troca-se o 6 pelo meia dúzia. Os testes não são específicos para HIV. O que reage com esses antígenos do teste se não é o HIV? O que eu quis dizer é que se você não tem um teste específico para uma determinada doença, então você não tem dados precisos. Logo, os testes não existem. Todos os resultados têm que ser considerados como falsos positivos. Inclusive, se o soro do paciente não for diluído em 400 vezes, todos os resultados dá positivo, respondendo a sua pergunta. Os testes reagem com anticorpos de vírus. Se você não tem um teste específico para HIV, então ele pode reagir com vírus, bactérias, fungos e até proteínas. Você pega o sangue do paciente, põe no kit teste e aí algo reage. Como no sangue possui uma quantidade enorme de anticorpos, eu pergunto, o que está reagindo com o quê? O fato que se o vírus do HIV ele existe, ele nunca foi isolado. O teste ELISA, ele é tão fraco que sozinho ele não prova nada. Após o resultado, é preciso fazer outros testes, que são também falhos. Os testes que utilizam a reação de anticorpos de vírus, eles são falhos, porque anticorpos de vírus reagem com outros vírus, né? E que nós chamamos de reação cruzada. Os testes só seriam perfeitos se, no caso, né, no sangue do paciente, fosse encontrado apenas o anticorpos do HIV, que não é o caso. Eu gostaria que a senhora me respondesse se o exame de HIV fosse específico, ou seja, anticorpos reagindo somente com proteína do HIV. Isso indicaria que a pessoa tem o vírus do HIV ou que ela está doente? Aí é que está o problema. Anticorpos para qualquer vírus significa resposta imune humoral para o organismo da pessoa. O correto seria pensar, quanto mais anticorpos, mais proteção e saúde. Esse é o princípio básico de todas as vacinas, né? Todas as vacinações. Quando a pessoa recebe a vacina, trata-se de anticorpos injetados na pessoa, para que quando ela vier a pegar este vírus, ela já esteja protegida. Porque o sistema imunológico dessa pessoa estará
ele estará preparado para vencer este vírus, por causa do anticorpos desse vírus. No caso, só pode haver preocupações se não for encontrado anticorpos, né? E então significa que a pessoa está completamente desprotegida e pode vir a ficar doente, sim. Os testes de HIV podem reagir com vacinas e infecção passada e presente? Quando você usa um teste que procura anticorpos, significa que todas as vacinas, todas as infecções passadas e presentes, causadas por vírus, bactérias, fungos, proteínas desconhecidas, pessoas que fizeram transfusão de sangue, pessoas que usaram muito tempo drogas, tomaram muito antibiótico, gripes virais, resfriados comuns, todas as pessoas que fizerem o teste nessas condições correm um grande risco de dar positivo. O que eu gostaria de estar ressaltando é que o teste ELISA, feito em 19 laboratórios, deu 19 resultados diferentes. Um paciente ser soro positivo aqui no Brasil, na Europa, com o teste ELISA pode ser negativo e nos Estados Unidos dá um outro resultado. Tem muita gente tomando remédio sem necessidade? Sim. O teste ELISA não é confiável? Totalmente não confiável. A senhora poderia falar um pouco sobre o tratamento da AIDS à base de drogas? O problema é que não há prova que o vírus exista ou que cause esse monte de doenças que se atribui ao vírus da AIDS ou HIV, né? O problema é que os remédios encontrados até agora não serviram nem para retardar e nem para curar a doença. Ao contrário do que muita gente pensa, os efeitos dessas drogas só tende a piorar o estado do paciente, né? Pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que quando o paciente tem a pausa assistida, que é quando o médico tira os medicamentos do paciente, essas drogas, né, o estado de saúde dele melhora significativamente, o que dispensa qualquer comentário. Muito obrigado, doutora Roth, pela colaboração da senhora. Obrigada a você. O senhor acredita que a AIDS seja causada por um retrovírus chamado HIV? Olha, pelo que eu venho pesquisando, desde quando surgiu essa nova doença, todos os dados indicam que o problema não é viral. Para mim, trata-se de uma doença multifatorial. O vírus HIV existe? Não há prova de que ele exista. Como assim? Para eu encontrar um determinado retrovírus, é fácil. Agora, eu provar que ele causa alguma coisa, isso aí já é uma outra história. Por quê? A regra usada, já há quase 100 anos, é que primeiro eu tenho que colher o soro do hospedeiro. Daí eu tenho que achá-lo numa festa em que há bilhões de convidados. E todos os convidados têm a mesma cara. Mas não importa. Eu tenho que achar o vilão da história. Achando-o, eu isolo de todos os outros. Eu tenho que fazer vários testes para saber se ele se replica em um tecido. Depois eu vou e injeto esse vírus em um novo hospedeiro para ver se o hospedeiro fica doente. A regra é que o hospedeiro tem que apresentar os mesmos sintomas, a mesma doença. Se por acaso acontecer alguma coisa diferente, então significa que a doença não é causada por esse determinado vírus. E
Foi feito isso com o HIV? Não foi feito. O senhor acha que o HIV não existe? Se existe ou não, não importa, porque ele nunca foi provado cientificamente. Nunca foi provado que o vírus causa todas essas doenças relacionadas à AIDS. Pelo que eu entendi, os testes de diagnóstico para o vírus HIV não existem. Perfeito. Todos os testes de HIV têm falhas graves. Os testes de carga viral que acham bilhões de vírus usando PCR e também os exames de células CD4, CD8 estão completamente errados? O exame de PCR é fantasioso. Simplesmente porque quando se faz um teste tradicional no sangue do paciente, com AIDS ou não, se encontra nada do vírus HIV. Só que quando você pega o mesmo sangue e leva-o ao PCR, a mágica de repente aparece. Bilhões de RNAs que eles dizem ser do HIV, a lógica é pensar: se no sangue tem bilhões de vírus, era para aparecer facilmente no exame tradicional. Mas não é o caso aqui. Por que no teste de PCR aparece essa quantidade enorme de vírus? Simples. O exame de PCR não é feito com vírus HIV isolado. Assim como outros testes de HIV, o PCR conta RNAs de vírus. E ele não examina especificamente o vírus do HIV, mas sim tudo o que estiver no sangue. Como eu vou achar um vírus, sendo que eu não sei qual é, porque eu não isolei o vírus que eu estava procurando? Sinais de TR e a proteína P24 não são exclusivos do HIV, porque todos os retrovírus também têm. Quer dizer, trata-se de qualquer retrovírus, aquilo que o PCR encontra. Os exames de células CD4, CD8 é outra complicação que não tem tamanho. Falam os cientistas da teoria HIV/AIDS que o vírus HIV ataca as células CD4 e a destrói, causando uma forte debilitação no sistema imunológico. O problema é que antes de surgir a história da AIDS, cientistas já faziam experiências com células T4 e está muito claro em demonstrações que foram feitas de que as células CD4 baixavam por multifatores, como, por exemplo, estresse, depressão, desnutrição, intoxicação por drogas e, como já foi amplamente comprovado, até em mulheres grávidas. Um outro exemplo também é que várias pessoas que não eram positivas para HIV estavam com células CD4 abaixo de 200 por mililitro de sangue. Agora, se uma pessoa faz o exame de HIV e dá positivo, geralmente o médico passa um monte de inibidores de proteases, antifúngicos. Isso é muito triste para a medicina moderna, porque está muito bem claro que células CD4 baixam por multifatores. E tem mais. Foram feitos testes até em pacientes com queimaduras graves e ficou constatado que as células CD4 dessas pessoas tinham baixado significativamente devido ao trauma da queimadura e estresse. Quer dizer, fica claro que vários fatores causam a queda de células CD4. Agora, usar o exame em que esse exame conta o número de células CD4, CD8, e quando esse teste mostra que o paciente está com um número baixo de células CD4, CD8 por mililitro de sangue,
Dizer que a pessoa tem o vírus HIV e ela está com AIDS é um absurdo. É lamentável o estado da medicina hoje no mundo. Pelo erro de alguns, o resto do mundo seguiu o mesmo erro. Doutor Paulo, por que o senhor não mostra o rosto? Bem, você há de convir que num país como o nosso, um país como o Brasil, mostrar a cara é, muitas vezes, encomendar o caixão. Então, expor um assunto tão delicado como esse fica complicado. Porque a liberdade de expressão, ela existe, mas ela tem um preço muito alto. Então, para não correr riscos... Doutor Pedro, fale um pouco da sua formação, por favor. Muito bem. Eu sou médico, eu me especializei em doenças infecto-contagiosas e atualmente estou fazendo tratamentos alternativos para pessoas com síndromes dessa doença. Os cientistas falam em uma vacina em 10 anos. É possível encontrarem uma vacina para essa doença em que eles dizem ser causada por um vírus? Como eles vão encontrar a vacina para um problema multifatorial? A AIDS é causada por vários fatores. Os experts dizem que existem 100 milhões de RNA distintos desse vírus HIV. Como um vírus pode ter tantas variações e ainda continuar sendo o mesmo vírus e sendo usados os mesmos exames para detectar essa variação conforme RNA? Como encontrar uma única vacina para variação tão grande? O senhor está dizendo que devido a essa grande variação de HIV, porque houve um número de mutação enorme, fica impossível de encontrar alguma vacina se o vírus fosse real? O que nós vemos para a teoria viral é somente uma decepção e contradições. É a maior mentira, porque faz as pessoas que acreditam no vírus da AIDS ficar com a esperança de que algum dia vão encontrar a cura. Isso é muito triste, porque a causa da AIDS não tem nada a ver com o vírus. Existe cura para a AIDS? Sim. O tratamento tem alguma coisa a ver com algum inibidor de vírus que o senhor usa? De forma alguma. Nós não usamos venenos de rato. É porque aquilo é um veneno de rato. Mata as células humanas, né? O tratamento vai ser de acordo com um problema específico. Existem remédios alternativos para tratamento terapêutico de pessoas com a síndrome da imunossupressão? Sim, está sendo usado na Europa e nos Estados Unidos uma supervitamina chamada ácido alfa-lipoico para quem não quer tomar inibidores de vírus artificiais. Doutor, os médicos sabem dessa substância aqui no Brasil? Sabem, mas dificilmente eles passam essa vitamina para os pacientes. A maioria passa drogas pesadas. Por que, doutor? Muitos ganham dinheiro das fábricas de remédios para passar os produtos deles, outros porque pensam que ser mais eficaz para usar drogas pesadas. O ácido alfa-lipoico, ele é fabricado no Brasil? Não, o Brasil não fabrica ainda essa substância. Muito obrigado, doutor, pela sua participação nesse projeto. Obrigado a você.